Capítulo 71. Por qual razão? A poção Hulk estava armazenada no tubo de ensaio, como uma garrafa de vidro, e preenchia cerca de 50 milímetros. Fei tinha dado para o último mercenário cerca de da poção em seu experimento, deixando apenas desta poção extremamente preciosa. Fei tinha um lugar perfeito para armazená-la, as unidades de armazenamento em seu cinturão bárbaro. Ele agachou-se e pressionou a mão direita no peito do último mercenário e usou encontrar poção. Infelizmente, ele não conseguiu nada, exceto uma poça de sangue espessa. Não havia nada que ele pudesse fazer. Desde que encontrar poção era, atualmente, apenas uma habilidade de nível 1, a probabilidade de realmente encontrar poções era muito baixa. Todos os 4 cadáveres no quarto escondido tinham sido usados e essa única garrafa de poção Hulk foi uma surpresa inesperada, mas Fei não tinha obtido as informações que mais precisava. Como surgiu essa poderosa poção mágica quando ela nem sequer existia no mundo Diablo? Se ele tivesse que chegar a uma explicação razoável, ele pensou que poderia ser uma mutação inconcebível da habilidade encontrar poção do bárbaro, quando ele a trouxe para o mundo real. Então, a poção Hulk, muito provavelmente, seria o resultado dos novos efeitos dessa habilidade. Uma mutação desse tipo estava fora do controle de Fei. Ele não tinha testado as chances de obter uma poção Hulk, nem sabia se havia outros efeitos colaterais na poção. Por fim, ele não tinha certeza se outra pessoa poderia tomar essa poção e ganhar a monstruosa força que o mercenário alto obteve. Antes que ele pudesse usar esta poção para aumentar a força de seus subordinados, Fei teria que descobrir todas as respostas a essas perguntas. Mesmo se fosse na Terra, grandes empresas farmacêuticas internacionais ainda teriam de realizar centenas de ensaios clínicos antes de lançar qualquer novo produto no mercado. Depois de pensar em todos esses pontos, Fei suspirou levemente. Ele voltou sua atenção para o mago de 4 estrelas, coberto de preto, deitado no chão como um cachorro morto. Os membros do mago se contraíam enquanto sangue escorria pela sua boca. Era engraçado como este mago era, provavelmente, o mais infeliz na história do continente de Azeroth. Em termos de poder e força, o mago poderia facilmente conquistar um reino remoto como Chambord por conta própria. Contudo, ele conheceu Fei. Ele foi espancado, como um saco de areia, pelo selvagem bárbaro, apesar de estar cercado por milhares de aliados. Neste momento, esse pobre mago estava meio morto. Sob as instruções de Fei, cada vez que o mago mostrava sinais de acordar, os carcereiros o golpeavam com força e se certificavam de que ele desmaiava novamente. Exceto por um par de ossos de costela, que ainda estavam intactos, todos os ossos em seu corpo foram quebrados. Se ele não fosse um mago de 4 estrelas, e não tivesse uma vitalidade forte, ele já estaria morto agora. Fei caminhou até o mago com um sorriso sujo no rosto. Ele pegou uma garrafa de poção de cura de seu cinto e abriu a tampa. Ele pingou um par de gotas sobre os membros quebrados do mago. Instantaneamente, uma força mágica cercou os membros e eles começaram a se recuperar depois de 4 ou 5 segundos. Embora os membros do mago ainda parecessem miseráveis e ainda houvesse fragmentos de ossos e carne apodrecida à mostra, pelo menos eles se assemelhavam a membros agora. Fei não queria que o mago se recuperasse completamente, pois se um mago de 4 estrelas ficasse louco, o poder de um bárbaro de nível 16 não seria suficiente para lidar com isso. Durante o processo, Fei descobriu algo interessante. A poção de cura tem efeitos diferentes em pessoas diferentes. Os efeitos eram mais fortes em pessoas mais fracas, enquanto o efeito diminuía em pessoas mais poderosas. Dada a mesma quantidade de poção, era suficiente para quase reviver PS, que estava prestes a morrer, mas, para um mago de 4 estrelas, era apenas o suficiente para curar alguns ferimentos externos. Splash! Um balde de água fria misturada com sal foi derramado sobre o mago de 4 estrelas. O mago finalmente acordou com um longo e rouco gemido. Ele abriu seus olhos de cobra e olhou ao redor. Seus olhos pousaram no rosto que ele nunca esqueceria em sua vida. Imediatamente, ele começou a tremer como se fosse uma menina que tinha visto o diabo tomar sua virgindade.
Ele não pôde deixar de gritar: é você? Ah, você tem uma boa memória. Sou eu, e? Fei riu arrogantemente. Ele não podia deixar de se sentir orgulhoso. Ele derrotou e capturou um mago de 4 estrelas, apesar de ter menos força do que um guerreiro de 3 estrelas. Este registro poderia facilmente entrar para a história, como um enorme feito realizado por um rei de Chambord. Você está acabado. Você está morto, idiota ignorante, porco estúpido, cão engraçado. Você ainda está rindo. Você sabe o que você fez? O mago esquelético começou a gritar em choque depois que ele viu o cadáver do cavaleiro prateado mascarado. Seu corpo começou a tremer como se estivesse recebendo um choque elétrico. Todo o reino Chambord se tornará um inferno. Você matou o príncipe Mateja Kesman, do Império de Eindhoven. Todo o Império Zenith será esmagado em pedaços. Porra! Você quer mais tortura, seu puto? Tão arrogante, apesar de ser um prisioneiro. Depois de ver esse mago gritando arrogantemente, em vez de pedir clemência, Fei ficou louco. Ele avançou sobre o mago e pisou em ambas as suas coxas. Crack! Crack! O som dos ossos quebrando poderia ser ouvido. A perna do mago, que há poucos instantes se recuperou sob o efeito da poção de cura, foram transformados, novamente, numa pilha de fragmentos de ossos e pasta de carne vermelha. O pobre mago vomitou mais sangue e desmaiou em seguida. Fei pingou algumas gotas de poção de cura na perna novamente. Depois de alguns segundos, o mago voltou a acordar lentamente. Depois que ele viu Fei, ele começou a gritar novamente. Você porra! Idiota, você, crack! Crack! As pernas recuperadas foram pisadas novamente. Fei agachou e mais uma vez, pacientemente, derramou alguma poção de cura sobre as pernas do mago. Desta vez, o mago parecia entender a situação em que estava. Ele se controlou e estava muito mais calmo. Ele suava e respirava pesadamente. Você é estúpido. Se você quer viver, então comece a fugir imediatamente. Você cometeu um grande erro. Se eu fosse você, eu me preocuparia com sua própria vida primeiro. Ilustre senhor mago, diga-me seu nome e origem e quem é esse bastardo chamado Mateja Kesman? Fei apontou para o corpo de cavaleiro de prata mascarado e perguntou friamente. É melhor você me dizer tudo o que você sabe. Do contrário, uma expressão assassina apareceu no rosto de Fei. Vai tirar minha vida. O mago mordeu os dentes com raiva enquanto falava. Estou ferido até este ponto. Você acha que eu tenho uma chance de viver? Ei, mas você, jovem rei trema. Você vai gastar todo o seu futuro com medo. Você será caçado e vai testemunhar a morte de seus entes queridos e ver seus crânios se transformarem em copos de vinho. Suas almas serão amaldiçoadas e seus membros serão despedaçados. Pia. 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 Fei ergueu o mago pelo colarinho do manto negro e o golpeou várias vezes. Um par de dentes ensanguentados voaram e caíram no chão. Você não tem medo? Como você se atreve a me amaldiçoar? Minha paciência está se esgotando. Se você falar uma porção de lixo mais uma vez, eu transformarei seu crânio numa taça de vinho. Porra! Você matou o príncipe Mateja Kesman do Império de Eindhoven, um império de nível 4. Uma vez que o Império Eindhoven descobrir sobre isso, não apenas o seu pequeno reino de Chambord, mas também o seu império patrono, Zenith, será quebrado em pedaços. O mago cuspiu um bocado de sangue no chão. Sob a ameaça iminente, ele respondeu honestamente às perguntas de Fei. Um olhar malicioso brilhou em seu rosto. Quando ele disse as palavras Império Eindhoven, um sorriso de regozijo veio em seu rosto. Ele estava esperando que o pequeno rei mentalmente desabasse, porque um império de nível 4 não era algo contra o qual um pequeno reino remoto pudesse se defender. Mas, ele ficou desapontado. Este cara é um príncipe de um império de nível 4. Depois de um breve momento de surpresa, ele riu enquanto apontava para o cadáver do cavaleiro prateado mascarado. Então eu matei um príncipe de um império de nível 4. Depois de ouvir você dizer isso, eu me sinto muito revigorado.
A sensação de matar um príncipe é realmente diferente e esse maldito Império Endoven tem mais príncipes. Você, o mago, ficou chocado. Seus lábios incharam depois das fortes palmadas de Fei, como se duas salsichas estivessem penduradas em sua boca. Ele não podia falar claramente devido aos seus dentes perdidos. Além disso, ele não sabia o que dizer. Será que o porco imundo na frente dele não sabia as consequências de irritar um Império nível 4? Depois de considerar que o mago foi facilmente vencido e não tinha visto os acontecimentos seguintes, após ter desmaiado em sua tenda, Fei falou devagar. E depois que você desmaiou, seus soldados foram limpos pelos soldados de Zenith. Nenhum só escapou. E suas tropas vieram em segredo para Chambord. Agora que todos os outros estão mortos, você é a única pessoa que está viva e você está preso na prisão de ferro, masmorra de água, que nem mesmo os mestres de nível lua conseguiriam escapar. Como o Império de Endoven saberá que seu príncipe morreu aqui? Os olhos do mago se abriram imediatamente. Como se tivesse sido atingido por um relâmpago, ele disse: como você sabia? Não foi fácil descobrir. Desde o início, fiquei me perguntando por que meus inimigos não exibiam estandartes e bandeiras. Se vocês fossem bandidos, suas tropas não seriam tão organizadas e bem treinadas. Os inimigos blindados pretos tinham 1 tonelada de guerreiros classificados por estrelas e um monte de máquinas de cerco. Alguém poderia dizer que vocês eram parte de um exército formal de elite, portanto, havia apenas uma explicação: vocês tiraram seus estandartes e bandeiras com o propósito de esconder suas origens. Vocês não queriam que os outros soubessem quem vocês eram. Isso levanta outra pergunta: por quê? É porque vocês estavam envolvidos numa operação militar secreta e era muito provável que esta operação fosse tão secreta que nem sequer pudesse ser conhecida por estranhos ou pelo seu próprio povo. E Fei achava que estava realmente falando uma besteira completa. Ele estava se tornando mais fluente e sua história estava fazendo mais sentido conforme ele continuou o relato. Mas depois de ver a expressão facial do mago ficar azeda, Fei foi secretamente alimentado. Ele sabia que sua besteira completa estava chegando a alguma coisa. Talvez algo que ele disse fosse a verdade. Ele sorriu maliciosamente quando se aproximou do mago. Sua expressão tornou-se repentinamente fria e ele ameaçou: coisa velha, e desista. Se você não quer ser torturado, diga-me por que vocês entraram no reino de Chambord. Por qual razão?